Pensa no sistema circulatório como, sei lá, o sistema de encanamento mais complexo e eficiente que existe. Uhum. Agora, o que diferencia o cano principal, o mestre, de um caninho fino que chega numa torneira? Não é só diâmetro, né? A resposta está nos detalhes, nos materiais. Exatamente. É pura engenharia biológica. E o que a gente vai ver hoje, mergulhando nesse material, é que a natureza é uma engenheira, assim, espetacular. A forma segue a função de um jeito muito elegante. Ok, vamos analisar isso então. A nossa missão hoje é desvendar a histologia dos vasos sanguíneos, focando nas artérias. Certo. A gente quer entender como a estrutura microscópica desses canos se relaciona com a pressão que eles aguentam, o trabalho que fazem e por que uma artéria não é só uma versão menor de si mesma quando ela se ramifica. Isso. E o que é fascinante aqui é que cada detalhezinho que a gente olha, ali uma lâmina de microscópio, conta uma história. Uma história sobre física, sobre fisiologia, Pressão, fluxo. tudo. Tá tudo escrito ali, na arquitetura dos tecidos. Então vamos começar do começo dessa tubulação. A gente sai da aorta, o grande cano mestre, e vai para uma artéria menor, mais para frente no circuito. O que muda de verdade, além do tamanho? Boa pergunta. E a resposta, segundo o material que a gente analisou, é que a principal mudança acontece na composição da parede do vaso. As camadas que formam a artéria, elas vão simplesmente ficando mais finas. Certo, o material fala em 3 camadas, né? Túnica íntima, média e adventícia. A íntima, que está em contato com o sangue, parece meio óbvia, mas qual a real diferença funcional entre a média e a adventícia? Então, As duas não servem para dar estrutura para o vaso? essa é a questão central. A túnica íntima, como você falou, é a de contato. Ela tem um revestimento de células, o endotélio. A função dela é ser ultralisa. Ah, tipo o téflon de uma panela, né? Super liso para nada grudar e o fluxo ser perfeito. Isso, a analogia é ótima. Só que o endotélio é mais que isso. Ele não é só liso, ele é bioquimicamente ativo. Ele secreta substâncias que ativamente impedem a coagulação do sangue. Ah, então é um téflon inteligente. Exatamente. Agora, as outras duas. A túnica média é um músculo do vaso. É feita de músculo liso, fibras elásticas. É ela que controla o diâmetro e aguenta o tranco da pressão. Certo. A adventícia, que é a camada de fora, é mais como uma capa de tecido conjuntivo cheia de colágeno. Ela serve para ancorar o vaso nos tecidos vizinhos. Entendi. A média é o motor e a adventícia é a amarração que segura tudo no lugar. Encolhe. Numa artéria pequena, como a descrita no material, talvez a gente encontre, sei lá, umas 4 ou 5 camadas de células de músculo liso. Só isso? Só. Contra dezenas numa artéria grande. E a adventícia fica tão fininha que começa a se confundir com o tecido em volta. A fronteira fica bem menos nítida. Ok, isso me leva a um ponto que eu achei muito interessante no material. Qual? Fala sobre a aparência dos núcleos das células musculares. Que eles podem ter uma aparência de saca-rolhas. Pô, isso não é o que a gente espera ver numa célula, né? Qual é a história por trás disso? Ah, sim. Isso é fantástico. Não é o que se espera, mas não é um acidente. Essa aparência de saca-rolhas, ou helicoidal, é como se fosse uma fotografia do momento da contração. Como assim? Diferente do músculo do seu bíceps, que se encurta de forma linear, a célula de músculo liso, ela se torce sobre si mesma quando contraia. Ela se torce. Isso. E o núcleo, que é flexível, acaba sendo espremido e adota essa forma. Nossa, então é um artefato funcional. O formato do núcleo te diz que aquela célula estava trabalhando, se contraindo, no momento em que o tecido foi preparado para análise. Exatamente. É uma pista visual da mecânica celular. Revela como os filamentos contráteis estão arranjados ali dentro. É um nível de detalhe impressionante.
É preciso um olhar muito treinado para identificar um negócio desses. Com certeza. Fico imaginando o desafio para quem está na área da saúde e precisa dominar não só o conceito geral, mas todos esses pormenores. Uhum. É um treino constante do olho. Ter um material de apoio que ajude a fixar esses conceitos, com imagens, questões, revisões, deve fazer toda a diferença. Sem dúvida. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma boa preparação faz toda a diferença para conseguir identificar esses detalhes na prática, para transformar a teoria em diagnóstico. Com certeza. Bom, já entendemos a transição de artérias grandes para pequenas. Mas e a grande comparação? Artéria contra a veia de mesmo calibre. São tipo dia e a noite. Totalmente. E o motivo, de novo, é a pressão. O material deixa isso claríssimo. Se você coloca as duas lado a lado numa lâmina, a primeira coisa que salta aos olhos é a espessura da parede. A da veia é mais fina. Muito, mas muito mais fina. E a culpa, adivinha de quem é? Da túnica média de novo. Ela mesma. A túnica média de uma veia é insignificante comparada de uma artéria. Mas aí entra uma outra questão. A túnica média de uma artéria grande, como a aorta, não é só músculo. Ela é riquíssima em fibras elásticas. Para aguentar o estique e puxa do coração. Isso. Ela precisa esticar cada batida, absorvendo impacto, e depois voltar à forma original, ajudando a empurrar o sangue. É um sistema de amortecimento. Faz todo sentido. E a veia? A veia não tem essa necessidade. O sangue ali está voltando para o coração em baixíssima pressão, sem pulso. Então ela funciona mais como um reservatório de volume. Um reservatório? Isso. Por isso a parede dela é mais flácida. Rica em colágeno, para dar uma estrutura mínima, mas pobre em elastina e músculo. A veia não precisa amortecer nada. Lembro da minha primeira aula de histologia, o professor projetou uma lâmina e disse: encontrem a veia. E todo mundo, claro, procurando um círculo perfeito. Sei bem como é. Mas ela estava lá, toda amassada, espremida no canto da imagem. E foi a primeira lição. Em biologia, a aparência bagunçada geralmente conta a história mais importante. É uma ótima história. E isso nos leva a outra diferença crucial que a fonte aponta: o perfil do vaso. A artéria, sempre sob alta pressão, mantém o formato circular, sabe? Como um cano rígido. Já a veia, por operar em baixa pressão, frequentemente aparece Colapsada. ovalada, irregular. Ela não tem a força interna para manter um perfil redondo. Entendi. Então, o resumo da ópera é: a artéria tem parede grossa, elástica, perfil redondo. Veia tem parede fina, flácida, perfil colapsado. O formato denuncia a função. Perfeito. E seguindo a nossa analogia do encanamento, se a aorta é o cano mestre e as artérias são os canos nas paredes, qual o ponto final de controle? Onde a estrada arterial termina? Aí a gente entra na microcirculação. O material nos dá um nome e uma definição bem clara para a próxima etapa: a arteríola. A arteríola? Se a gente conectar isso ao panorama geral, a arteríola é a torneira do sistema. É ali que o corpo faz os ajustes finos para controlar o fluxo de sangue para cada cantinho dos tecidos. E como a gente define o que é uma arteríola olhando no microscópio? A definição histológica é bem direta. A gente chama o vaso de arteríola quando ele tem só uma ou duas camadas de músculo liso ao redor dele. Só uma ou duas camadas. Então a gente foi de dezenas de camadas na aorta para 4 ou 5 numa artéria pequena e agora para uma ou duas. É um afunilamento radical. Exatamente. E aqui está o pulo do gato funcional. Pensa só, a soma de todas essas minúsculas torneiras no corpo todo é o que, em grande parte, determina a pressão arterial sistêmica. Peraí. Se muitas delas se fecham ao mesmo tempo, a pressão no sistema inteiro sobe. Se elas relaxam, a pressão cai. Então esse detalhe histológico, uma ou duas camadas de músculo, é basicamente o campo de batalha da hipertensão. Todo. A arteríola é o principal local de resistência periférica. É o ponto de controle. Certo. Então, amarrando tudo isso,
A grande lição aqui parece ser que a arquitetura de cada vaso sanguíneo não é aleatória. É uma resposta direta e sutil à função que ele exerce. É isso aí. Você resumiu a ideia perfeitamente. A espessura muscular e elástica das artérias é uma adaptação para lidar com a alta pressão do coração. Essa estrutura vai se simplificando à medida que a pressão cai, até chegar no controle fino das arteríolas. E as veias, que vivem num mundo de baixa pressão, têm uma estrutura totalmente diferente. Isso, otimizada para capacitância, para guardar volume. Não são só canos passivos. São estruturas dinâmicas, vivas, super especializadas, cada camada, cada tipo de célula. Até o jeito como o núcleo se contorce. Até isso, tudo é otimizado para regular o fluxo e a pressão. O que me deixa com uma reflexão. A nossa análise hoje foi toda sobre a estrutura saudável. Uhum. Como será que doenças comuns como a hipertensão crônica ou a aterosclerose alteram essa arquitetura microscópica que a gente acabou de explorar? O que acontece com essas camadas de músculo, de colágeno, quando elas são submetidas a um estresse constante, dia após dia?